Eu acabei de completar 30 anos de idade. Sim, eu sou um homem de 30 anos de idade com um filho que tá falando de desenho japonês na internet. Sim. Mas essa é uma data para olhar para trás, pensar sobre as escolhas na vida, pensar se tudo valeu a pena e pensar também o que mais está fazendo 30 anos de idade. Será que coisas importantes estrearam em 1987 além de mim? Tá aqui uma lista de 10 animes e mangás, alguns muito conhecidos, alguns não tão conhecidos, alguns que você devia conhecer, que estrearam em 1987, o ano de nascimento de Leonardo Kitsune. Bubblegum Crisis, eu acredito que é um grande ícone da ficção científica japonesa. Ou chegou a ser em algum ponto famoso em algum nível. Porque é uma lenda pra mim. Eu via Bubblegum Crisis em todas as revistas de anime do mundo. Eu comprava todas as revistas de anime que existiam na banca. Sim, muito animedor, muito herói e tudo mais. E eu via o Bubblegum Crisis pra todo canto. Os ovas originais de Bubblegum Crisis estrearam em 1987 e foram acho que até 1990. São 8 ovas, eu nunca assisti. Mas eu sempre quis muito porque eu gostava muito de Bubblegum Crisis Tokyo 2040, que é a continuação barra remake barra spin-off, que passava na Locomotion, a Locomotion que é importantíssima para mim na minha formação de senso crítico. Bubblegum Crisis parecia muito moderno, porque tudo parecia meio um pouco mais velho do que era naquela época, e Bubblegum Crisis, o Tokyo 2040, tinha cara de muito recente. Ele é de 98, né, o Tokyo 2040. E eu sempre quis ver o original, eu não consegui tempo de ver o original pra fazer esse vídeo, mas eu não sei se isso interessa a alguém, mas tá aí. Bubblegum Crisis, o original, estreou em 1987. Ranma Meio, um dos mangás mais importantes da obra, da vida de Rumiko Takahashi, a autora mais importante da história dos mangás lá no Japão. Eu acredito que seja. Eu acho que ela chegou a ser a mangaka, a mulher mais rica do Japão, um negócio assim. Enfim, eu não sou grande fã de Rumiko Takahashi. Eu não tenho nenhuma vontade, eu tenho vontade negativa de assistir ou ler no Yasha. Mas o Ranma eu li nas edições da Animangá. Se você mora em São Paulo, eu acredito que era mais em São Paulo isso, uma certa empresa que eu acho que era um curso de japonês, publicava sem licença o Ranma numa edição horrorosa, e eu lia aquilo e eu dava muita risada, eu achava muito bom. E também, o final do Ranma, aí já oficialmente, foi uma das primeiras coisas que caiu na minha mesa quando eu entrei pra JBC. Então eu revisei os 2 últimos volumes de Ranma aqui no Brasil. Eu participei dessa história, mas o meu nome não tá lá, porque demora um tempinho até entrar no expediente, então nesses eu não tava, mas tá aí, significa algo pra mim. Eu cheguei lá e colocaram na minha mesa e falei, ah meu Deus, é muito importante pra estar na minha mesa isso agora, mas estava lá. O anime de City Hunter, e não o mangá, porque o mangá é de 2 anos antes, é no ano do nascimento do Kaneda, aqui do VideoQuest, meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu. O anime do City Hunter estreou em 87, e eu acho que passava na Locomotion, porque eu tenho lembrança de City Hunter meio que fazer parte da minha infância, de certa forma, e de eu achar muito da hora City Hunter, muito estiloso. City Hunter é meio que os anos 80, personificado assim. O mangá saiu em 85, o anime em 87, então já estava tudo muito solidificado. Então é uma amálgama de tudo que tinha de melhor e de pior nos anos 80. O anime é bem legal, a abertura é muito estilosa. Eu recomendo vocês assistirem o anime do City Hunter, vale muito a pena sim. Essa é uma recomendação, isso é Manie Manie Meikyu Monogatari, ou Neo Tokyo. Acho que Neo Tokyo é o nome que os americanos deram quando lançaram lá nos Estados Unidos. Esse é um filme antologia, é um filme de cerca de 50 minutos que compila 3 curtas-metragens, 2 deles são de ficção científica, o primeiro não, mas o primeiro é o que dá nome ao título, ao filme original, que Meikyu Monogatari é Contos do Labirinto.
e é uma história que se passa num labirinto, uma criança perseguindo um gato e entra num circo, e é tudo muito doido, e aí abrem suas cortinas pros 2 curtas que a gente assiste logo em seguida. Por que eu estou falando disso aqui? Porque Meikyu Monogatari, ou Neo Tóquio, como é mais fácil de falar, ele é uma antologia de curtas de 3 caras muitíssimo importantes para a indústria do anime. O Rintaro, que, se eu não me engano, é um dos fundadores do estúdio Madhouse, e se eu não me engano esse filme é do estúdio Madhouse. Ele é um cara que trabalhou com o Tezuka. O Yoshiaki Kawajiri é outro cara que trabalhou com o Tezuka, e ninguém menos que Katsuhiro Otomo, que acredito eu que não trabalhou com o Tezuka, mas vocês sabem que é Katsuhiro Otomo, pelo amor de Deus. Neo Tóquio saiu em 87, Akira saiu em 88, então se você quiser ter a experiência de sentir o que o Katsuhiro Otomo estava experimentando para chegar em Akira, é uma coisa muito legal de se assistir, sim. Eu recomendo muito. Eu gosto mais do curta do meio, que é o Running Man, do Yoshiaki Kawajiri. É muito intenso, o visual é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais cyberpunk que existe. E eu recomendo muito e vocês têm que assistir. Por outro lado, o que vocês talvez não devam assistir é isso aqui. Isso é Urotsuki Doji, ou A Lenda do Demônio. A Lenda do Demônio é um pornozão que passava nas madrugadas da Band, veja só você. Na verdade, Urotsuki Doji é uma série de OVAs, que foram compilados, acho que os 3 primeiros foram compilados num filme lançado nos Estados Unidos chamado de Legend of the Overfiend, e esse filme foi trazido pra cá, e é o que a gente assistiu aí na madrugada da Band, acredito eu que seja tudo isso, traduzido como A Lenda do Demônio. Eu dei uma olhada para fins de pesquisa, e é uma produção muito vagabunda. Eu realmente acho, eu não vejo nenhuma graça, eu não tenho nenhum interesse em hentai, e eu olho pra aquilo e não consigo ter interesse nem como um terror, nem nada do tipo, mas foi algo importante pra mim. Eu me sentia, quando eu era criança e pegava esse negócio na Band de madrugada, eu sentia que eu tava trapaceando o sistema, sabe? Hackeando o sistema. Caralho, tô vendo um pornô na TV aberta, meu! E é desenho! Se eu ficasse um pouco mais acordado, eu via Emanuele logo depois, mas... E o que eu posso dizer é que foi a primeira vez que eu vi pornô de tentáculo. Que eu acho que o cara vira um monstro e os tentáculos têm glandes na ponta. E... aquilo foi muito estranho na época. Eu era inocente. A internet é muito pior. Mas aquilo foi um choque. Mas A Lenda do Demônio parece uma merda, então sei lá. E já que estamos neste reino, isso aqui é Kusomiso Technique. É um mangá que é mais um meme do que um mangá. Foi lançado em 1987. Eu precisava falar disso neste vídeo, porque quando eu vi que isso também estreou em 87, isso tem a minha idade, eu falei, eu preciso falar disso. Meu Deus! Se você conhece Kusomiso Technique, você deve reconhecer estes rostos, no mínimo, mas se você conhece e chegou a ler, como eu cheguei a ler, porque eu tava muito curioso, talvez esteja na hora de você parar um pouco com esse negócio de internet por hoje. Desliga o vídeo, vai fazer outra coisa, vai dar um abraço no seu cachorro, não sei. Mas eu recomendo a leitura. Eu recomendo mais Kusomiso Technique do que A Lenda do Demônio, porque Kusomiso Technique é muito engraçado. É muito esquisito e engraçado. Então vão atrás disso, leiam, vale a pena. O filme da Ares estreou em 87. O filme da Ares tem a minha idade. Cavaleiros do Zodíaco já era um relativo, se não um grande, sucesso no Japão, a ponto de ter um filme que, inclusive, pelo que eu apurei, leia-se Wikipédia, foi lançado no Japão numa sessão quádrupla da Toei. Da Toei não. Da Toei. Junto com um filme qualquer do Dragon Ball, Goku criança, com um filme acho que do Maskman e um filme do Metalder, um negócio assim. Então, várias franquias juntas. Então essas eram as franquias que eles estavam trabalhando na época. Olha só, já era alguma coisa quando eu tava nascendo.
E esse filme também é um filme que quando eu assisti quando eu era criança eu achei o máximo. Ah, caramba, Seiya, a armadura de Sagitário, olha isso! Era demais! Aí eu assisti recentemente, eu fiz uma review, você pode assistir nesse link que eu coloquei aqui em cima da tela. É um filme bem bosta. Bem bosta. É Cavaleiros, né? Eu gosto muito de Cavaleiros hoje. Eu dei uma volta já. Eu já tenho muito mais carinho do que eu tinha uns anos atrás. Mas o filme da Ares é bem ruim. Mas se você quer um filme que não é bem ruim, isso é Royal Space Force Wings of Honeamise, ou Honeamise. Eu assisti o filme esses dias e eu não peguei a pronúncia. Esse é outra lenda pra mim, assim como o Bubblegum Crisis, que eu via nas revistas e eu sentia que eu tinha que ver isso. Vários animes eu via nas revistas e eu achava, meu Deus, eu preciso ver esse negócio. E isso aparecia o tempo todo em listas, em imagens, em listas de coisas importantes e tal, nessas revistas. E realmente ele é muito importante. No caso, esse é sim. Esse é o primeiro longa-metragem da Gainax. É muito importante. E é um filmão. Tirando uma cena que eu acho absolutamente horrível e desnecessária e quase estraga o filme inteiro, é um filme inteligentíssimo sobre os esforços para o avanço da ciência. Todas as barreiras que se colocam na frente do avanço da ciência. Tem um design de produção lindíssimo, não é uma animação absurda de foda, mas é um filme muito bem dirigido, tem um bom roteiro, personagens muito carismáticos, eu recomendo pra todo mundo, é um filme importantíssimo, sim, porque a Gainax é um dos estúdios mais importantes da história da animação japonesa. JoJo's Bizarre Adventures é um negócio que lançou em 1987, tá com 30 anos de idade e hoje é importante por algum motivo que ninguém entende. Mais ou menos como eu. Apesar de eu ser muito menos importante. Muito menos. Isso é legal porque JoJo é um mangá razoavelmente importante para o VideoQuest. Ele é, hoje, para começo de conversa, ele é um desses mangás e animes que são muito pedidos eternamente no VideoQuest. A gente vai tentando alcançar aí os pedidos das pessoas. A gente já fez vídeo das 3 primeiras partes e agora o pessoal tá pedindo enlouquecido o vídeo da parte 4 no VideoQuest, que vai acontecer! Mas, mais do que isso, o primeiro JoJo, que é, obviamente, o que estreou junto comigo em 1987, o Phantom Blood. O vídeo do Phantom Blood, eu acho que é um vídeo muito importante para a história do VideoQuest, porque eu acho que o VideoQuest foi um dos primeiros canais, pelo menos no YouTube brasileiro, a sequer mencionar JoJo. Eu acho que a gente gravou e lançou, gravou antes do anúncio do anime e lançou antes do lançamento do anime. Então é uma coisa que a gente meio que sentiu que era necessário ser falado para mais pessoas, e no fim das contas acabou sendo uma coisa que ressurgiu e agora é uma das franquias mais em evidência no Japão e para os fãs brasileiros também. Então é uma coincidência curiosa essa do JoJo. Mas uma coincidência mais curiosa ainda é isso aqui. Esse aqui é o OVA do Devilman. O Devilman, o mangá, é dos anos 70, junto com o anime original. E o anime original é naquele esquema daqueles animes do Go Nagai, que eu acredito que ele vendia o conceito pra Toei. A Toei fazia um desenho episódico de 50 episódios pra televisão, e era uma coisa infantil e monstro da semana, enquanto o Go Nagai enchia o cu de dinheiro com o anime e enlouquecia completamente, ninguém controlava aquele homem no mangá. O OVA é, acredito eu, a primeira adaptação do mangá. Vai ter agora uma adaptação do mangá pelo Masaaki Yuasa na Netflix, parece que vai ser ótimo, mas a primeira vez que foi adaptado foi nesse OVA. Devilman já é um dos meus mangás preferidos, é também um dos vídeos mais importantes do VideoQuest, é um VideoQuest que as pessoas respeitam muito, e é uma coisa que sempre foi, eu acho que o objetivo principal do VideoQuest. Foi menos o sucesso, apesar dessa porra desses números de visualizações não saírem da minha cabeça, eu ser obcecado por isso, e eu não gostaria porque isso não é importante. Respeito
E é uma coisa que a gente buscava mais do que números e mais do que fama e sucesso e tudo mais. E o videoquest do Devilman eu acho que é um pouco disso. É um pouco um dos videoquests que as pessoas olharam e falaram, caramba, o trabalho desses caras. A reação do público ao videoquest do Devilman é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Devilman é um mangá que eu nunca vou esquecer. E os OVAs que eu usei na edição do videoquest do Devilman também, o primeiro OVA do Devilman estreou não só em 1987, estreou em 1º de novembro de 1987. Era a data em que estreava uma coisa muito errada e que talvez não devesse existir e que ofende muita gente por aí, que é uma afronta à moral e os bons costumes, e o OVA do Devilman. Olha aí, a animação que adapta um dos meus mangás preferidos nasceu exatamente no dia do meu nascimento, é uma coincidência muito legal, e é isso, essa é uma lista de curiosidades, e é uma lista de... Por favor, me deem feliz aniversário! Eu fiz aniversário faz 2 dias, eu estou carente. Muito obrigado a todos, se vocês quiserem me dar um grande presente, cliquem no link do Padrim, que está na descrição desse vídeo, e considerem a possibilidade de fazer com que todas essas escolhas de vida que me levaram a estar falando de anime e mangá aos 30 anos de idade tenham valido a pena um pouquinho mais. Porque como eu disse agora há pouco sobre o Devilman, a reação de vocês aos nossos vídeos é muito importante. O fato de que vocês assistem e admiram, não só porque é um passatempo idiota, mas que vocês valorizam o que a gente faz aqui no VideoQuest, faz tudo valer a pena sim. Mas dinheiro também faz tudo valer a pena, então clique no link do Padrim, credo, que horror. E considerem a possibilidade de ser um padrinho do VideoQuest e ajudar o VideoQuest a continuar existindo e ficar cada vez melhor, como eu falo sempre no meu vídeo fixo, mas dessa vez eu não vou usar. E é isso aí, falou!